Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Giovani e o Marcelo Moreno e a chance dos dois irem para o Botafogo, o acerto assim para o Cruzeiro tirar aquela punição junto à Justiça com o PSTC lá do Paraná, o Cleison que foi especulado aqui no Cruzeiro e o que tem de verdade nessa história, além do caso dos supermercados BH, e será que corre algum risco do patrocinador sair para essa nova temporada? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando sobre esse caso da punição da FIFA, onde já na manhã dessa última quarta-feira, a Rádio Itatiaia informou que o Cruzeiro e o PSTC já tem um acordo muito bem encaminhado para, assim, tirar esse processo da justiça e finalmente o Cruzeiro poder voltar a contratar jogadores. Bom, já tinha feito um vídeo na semana passada afirmando que no máximo até quarta-feira, né, que foi ontem ainda, o Cruzeiro já teria resolucionado esse caso, mas eu acho que ainda, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, na quinta-feira, esse anúncio já deve ter sido acontecido. E o Cruzeiro que tem até quinta-feira para registrar os 6 reforços que foram anunciados, que foi o Bruno José, o Felipe Augusto, o Alan Ruschel, vai ter o Eduardo Brock ainda, o volante Matheus Neres e o Matheus Barbosa, além do Marcinho e o treinador, que é o Felipe Conceição. Esse que o Cruzeiro tinha que pagar cerca de 100 mil reais para o Guarani, porque não tinha pagado a multa rescisória para trazer o treinador. Mas também na quarta-feira foi informado pelo Globo Esporte que o Cruzeiro já havia pagado sim essas dívidas. E bom, eu não falei o motivo, né? Mas o Cruzeiro só pode registrar até nessa quinta-feira os jogadores que vão fazer a estreia já no próximo sábado contra o Uberlândia. Outro assunto importante é sobre o caso do Marcelo Moreno e do Giovani. Bom, 2 jogadores que foram especulados / oferecidos ao Botafogo nessa última semana. Bom, vamos falar sobre cada um dos casos. O Giovani, que assim, o Botafogo demonstrou realmente muito interesse na sua contratação e acho que o Cruzeiro não vai fazer muita força para manter o jogador aqui na toca da Raposa. Bom, o Cruzeiro que se apresentou na semana passada e já nessa segunda-feira dessa semana já tinha uma clara impressão de que ele não iria ter oportunidades com o técnico Felipe Conceição. Como eu disse pra vocês, eu nem entendi muito bem essa situação, porque assim, o Giovani é um atleta que eu gosto bastante dele, e naquela época ali, quando estava voltando de contusão e recuperando a sua forma física, estava jogando muito bem no comando do Filipão. Mas naquela reta final, quando ele inclusive começou a ser o titular, o seu desempenho caiu bastante. E nesse setor de meia que o Cruzeiro está tão carente, eu acho que seria um pouco mais inteligente esperar pelo menos o Campeonato Mineiro e ver assim, se vai dispensar o atleta ou não. Enfim, de qualquer modo, o Giovani possui 26 anos de idade, na última Série B pelo Cruzeiro atuou em 10 jogos e contribuiu apenas com uma assistência. Jogador com bons chutes e uma finalização de longa distância que realmente poderia ser útil à Raposa. Mas enfim, pode contratar outros jogadores muito melhor do que ele, principalmente porque ele não tem um salário tão abaixo quanto parece ter. O Botafogo que até o momento não respondeu essas propostas do Cruzeiro e, como eu disse para vocês, não deve ter uma compensação financeira ou algo do tipo, porque o Cruzeiro também visa enxugar sua folha salarial para esse ano de 2021. Nesse setor de meias, que temos apenas o Marcinho, que foi contratado e deve iniciar o Campeonato Mineiro de titular, além do caso do Marco Antônio, que vem recuperando sua forma física e deve sim ganhar oportunidades com o técnico Felipe Conceição. O outro que é o Marcelo Moreno, atacante que já possui seus 34 anos de idade, que chegou à Raposa ano passado com muitas expectativas, mas no final das contas não acabou dando em nada. Disputou 33 jogos ano passado e marcou apenas 3 gols, sendo esses 3 na Série B, mas assim, nenhum de fundamental importância, tirando aquele contra o Guarani de pênalti, e assim, acho que poderia ter rendido muito mais. Esse que o Cruzeiro, inclusive o Sérgio Santos Rodrigues, afirmou que o Marcelo não tem vaga garantida na equipe para a atual temporada. E o Botafogo que sondou a sua situação justamente porque eles vêm buscando um meia e um atacante, além de um zagueiro no mercado para a disputa também da Série B. Aí eu fico com o pé atrás porque assim, vai liberar 2 jogadores muito interessantes, ao menos na minha opinião, para um clube que vai ser concorrente direto para o acesso na segunda divisão. E vocês, o que acham dessa possibilidade do Cruzeiro ceder os 2 jogadores ao Botafogo ou qualquer outra equipe que seja?
acha que poderia render um pouco mais jogando aqui na Toca da Raposa? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto que repercutiu muito nessa última quarta-feira foi do atacante Clayson, onde teve vários portais lá no Twitter especulando o jogador que assim ele já estava acertado com o Cruzeiro. Bom, o Samuel Venâncio que foi perguntado a respeito disso no próprio Twitter e afirmou que isso não é verdade. Bom, tirando isso, não teve nenhuma outra fonte que falou algo ou especulou alguma coisa, porque realmente acho que foi somente especulação. Isso porque o Clayson já vem estando na mira da Raposa há pelo menos umas 3 temporadas. Desde ali 2018, quando ele estava já tendo uma certa baixa no Corinthians, mas nesse ano de 2020 foi jogar no Bahia, que por lá também não teve um desempenho, nossa, sensacional, sendo 42 partidas, marcou 3 gols e contribuiu com outras 4 assistências. Vale lembrar que nos últimos 2 jogos ele sequer entrou em campo pela equipe baiana na Série A e assim, praticamente nos últimos 16 só foi entrando na reta final de jogo. Entrando assim para jogar 15 minutos, 25, ou seja, eu acho que o Bahia não deve fazer esforços para continuar com o jogador, principalmente porque já garantiu a sua vaga na primeira divisão e é igual o caso do Marcelo Moreno e do Giovani, que o Cruzeiro liberar ele para o Botafogo, no caso o Bahia liberar o Clayson para o Cruzeiro, sendo que o clube baiano estivesse na segunda divisão, acho que isso dificilmente iria acontecer, ao menos se tivesse uma compensação financeira ou algo do tipo. Bom, o Clayson que atua tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita e também às vezes já jogou centralizado. E surgiu muito bem no Corinthians em 2017, 2018, após uma excelente campanha pela Ponte Preta, no Brasileirão de 2016 e também no Campeonato Paulista do ano seguinte. Mas foi somente naquele comando lá do Fábio Carille que depois que ele saiu, o atacante perdeu muito espaço. Foi contratado pelo Bahia nesse ano por um valor próximo de 3,5 milhões de reais. E ele tem vínculo com o clube baiano, se encerrando apenas lá no final de 2021. E vocês, acham que o Clayson poderia ser uma boa opção para esse setor de pontas? E o próprio treinador do Cruzeiro e o Sérgio Santos Rodrigues afirmou que deve chegar pelo menos mais um reforço nessa posição, porque assim, já contratou o Felipe Augusto e o Bruno José, mas não acho que só com os dois esse problema de pontas do Cruzeiro já está resolvido para essa atual temporada. O último assunto desse vídeo é sobre patrocinadores que chegaram e saíram da Toca da Raposa e sobre os supermercados BH. Bom, o Sérgio Santos Rodrigues deu uma entrevista ao Super Sports afirmando assim uma reformulação de patrocínios para essa temporada. Recentemente o Cruzeiro desfez o seu vínculo com a Bem Protege, que era uma seguradora de veículos e tudo mais, e assinou com a Autotruck. Inclusive eu já fiz um vídeo falando, caso vocês queiram ver eu vou deixar o card passando aqui agora, beleza? E assim, é uma empresa que tem o mesmo tipo de comércio, ou seja, não vai atrapalhar nenhum outro, algo do tipo, ou seja, saiu uma para entrar a outra. E a Bem Protege afirmou que só não renovou essa parceria com o Cruzeiro porque a pedida foi superior à última renovação. E bom, tinha uma parceria com essa outra empresa para recuperar o atletismo do Cruzeiro, que desde quando foi rebaixado teve a sua paralisação, que era importante também assim para passar uma marca do clube em outras modalidades de esporte, mas depois ali da pandemia e tudo mais, o Cruzeiro não voltou mais com o atletismo. Bom, ainda tem 2 patrocínios do ano passado que o Cruzeiro não anunciou a renovação, que foi a Encamp e a Multimarcas. A Multimarcas que inclusive ficava bem aqui na parte frontal, e eu também, CEO da empresa, afirmou que não renovou esse patrocínio porque o Cruzeiro estava pedindo um valor um pouco mais alto. E realmente, assim, para patrocinar o Cruzeiro, mesmo na segunda divisão, não é um valor baratinho e tudo mais, porque só para vocês terem uma ideia, de janeiro até setembro de 2020, de acordo com o balanço do Cruzeiro, teve uma receita, assim, de patrocínios próximo de 23 milhões de reais. E bom, quando o Cruzeiro estava na Série A, lá em 2019, esse valor no mesmo período foi de 18 milhões. Ou seja, tem um valor, uma crescente nessa receita, e o Cruzeiro ano passado, mesmo durante uma péssima gestão, péssima campanha, teve uma receita líquida de 84 milhões de reais. Que aí teve que pagar salário, esses trem que no final das contas acabou se endividando. E bom, o Supermercados BH que vai sim continuar no Cruzeiro, porque antes tinha uma dúvida se vai patrocinar tipo só a camisa parte frontal ou algo do tipo, e sim, vão continuar também para esse ano agora de 2021. Eles que entraram no ano passado, principalmente porque o Pedro Lourenço tinha interesse de um pouco mais de participação no Cruzeiro e foi uma boa investir na Raposa, tanto para ajudar o clube quanto para divulgar a marca.
Porque os supermercados BH ficavam antes, tipo, patrocinando, sei lá, placa no jogo do Cruzeiro, algumas marcas em jogos importantes, como na parte frontal, ou assim, no short e tudo mais, e só patrocinou o Cruzeiro a última vez na temporada de 2015. E também é um valor muito bom que o Cruzeiro vai receber dos supermercados BH, que sem dúvidas, desses 23 milhões de reais próximos arrecadados em 2020, eu diria que mais de 50% foi por conta do patrocínio Master. Tirando eles ainda, tem o Digimais e a Brahma, que são assim, alguns que patrocinam o Cruzeiro há um bom tempo. O frigorífico Saldelli, que eu já fiz um vídeo também falando da renovação de contrato. E também o Cartões para Todos, que chegou já ali no meio do ano passado. O site de apostas esportivas Galera.bet, esse que eu até esqueci para falar a verdade. A Prêmio Saúde e a consultoria Arbor. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu! All I feel is my heart.